Olá, eu sou Renato Coelho e nesse vídeo aqui eu vou mostrar como utilizar as estruturas condicionais dentro do Python, que são o if, o elif e o else. Na grande maioria dos casos, o if já é o suficiente para você testar suas hipóteses, mas também existe a flexibilidade de você testar uma, duas ou mais do que duas. No caso, utilizando a única hipótese, você utiliza o if e se atender determinada condição, você aplica um conjunto de operações que você pode fazer logo em seguida. Se você quiser testar duas hipóteses, se atender um determinado quesito ou se não atender, você usa o else. E no caso, se você tiver várias hipóteses para testar, entre o if e o else, tem a opção de você adicionar o elif. Vou mostrar aqui para vocês na prática como isso funciona. Eu já criei um projetinho aqui onde eu vou explicar como é que funciona essas três estruturas condicionais. E para a gente começar aqui, vamos partir para o if. Então, no caso aqui, eu vou criar uma variável chamada número. Então, esse número, vamos dizer aqui, ó, um número igual a 5. E vamos imaginar que você queira fazer o teste de se esse número for maior do que 0, por exemplo, eu vou printar uma mensagem na tela. Mas, no caso aqui, você poderia utilizar esse conceito para poder fazer qualquer teste que você aguarde que ele seja verdadeiro e logo em seguida você pode aplicar um conjunto de operações. No caso aqui eu vou contextualizar somente com esse exemplo prático aqui, que é mostrar um determinado texto na tela. E para a gente poder fazer isso, o if a gente começa da seguinte forma: a gente adiciona o if, aí aqui a gente pode passar o seu teste. No caso aqui eu posso colocar se número for maior que 0, no caso a gente sabe que é, né? Aí eu coloco dois pontos e na linha de baixo eu adiciono uma indentação. E após essa indentação eu posso adicionar as operações que eu quero fazer. Aí eu posso colocar aqui sim, o número é maior que 0. Vou colocar esse teste aqui. E na hora que eu rodar esse código aqui, a gente vai verificar se realmente esse teste que nós estamos fazendo, ele bate com a condição inicial aqui. Sabendo que o número ele já tem um valor inicial, e aqui a gente está fazendo um teste lógico. Número é maior que 0? Se for, printa essa mensagem aqui para mim. Se não, não faça nada. Então, posso salvar aqui meu código. Vou vir aqui executar. Ó, a mensagem que apareceu sim, o número é maior que 0. Nesse caso aqui, se eu botar um sinal aqui de menos antes do 5, vamos verificar se ele printa alguma coisa na tela. Não printou nada, então significa que a condição que eu estou testando aqui, ela não é verdadeira, então por isso que ele não retorna. Nesse caso aqui, existe uma maneira, por exemplo, muitas vezes, que também funciona. Se você quiser toda a vida executar no caso o if aqui, é só você passar o true, que é esse valor booleano aqui, que significa que toda vez que seu código executar, o if ele vai ser executado. Não tem uma aplicação prática nesse exemplo aqui, utilizando somente uma condição, mas ele pode ser utilizado, esse conceito de true aqui, muitas vezes quando você está testando um objeto dentro da sua codificação em Python. Por exemplo, se eu quiser criar aqui uma variável teste igual a true, essa variável é igual a true, então eu posso vir aqui, passar aqui a variável como um item dentro do if, e posso vir aqui, deixa eu limpar o terminal e executar novamente, ele veio e executou com sucesso. Agora, se eu mudar aqui para false e salvar, ele não vai executar o nosso if. Tanto podemos passar uma condição direto dentro do próprio if, quanto podemos fazer essa condição fora e só passar ela dentro da estrutura aqui. Então, nesse caso, a gente pode fazer da seguinte forma: se ele não atender essa condição, então a gente pode vir aqui, else, que já é adicionando um novo componente, e aqui eu faço um outro conjunto de operações. Então, nesse caso aqui, a gente na primeira opção que a gente testou, se atender uma condição, faça determinada ação.
Só que quando ele não atende aquela condição, o código continua, o seu fluxo continua e por algum motivo você vai executar outras operações. Mas agora, se você quiser ter certeza que para um determinado teste ele vai fazer uma ou outra opção, você pode utilizar o else. Então, no caso aqui, ó, eu posso dar um print. Vou colocar o seguinte: agora estou executando o else. Então, se eu vir aqui, ó, deixa eu executar aqui novamente. Ó, ele não executou o if, por quê? O valor do teste é igual a false. Então, ele executou o else. Já no caso aqui, se eu voltar para true, para valor verdadeiro, né? Se eu vier aqui, e assim, o número é maior que zero. Um teste interessante que a gente pode fazer aqui é o seguinte, ó, vamos dizer que eu tenho um número. Tem um número, sei lá, número 6. Eu posso fazer o seguinte teste agora. Eu vou verificar se esse número ele é ímpar ou é par. Para isso, eu posso fazer o seguinte. Eu pego o número, utilizo o caractere aqui de percentual, que é responsável por fazer o cálculo do resto de uma operação. Ele retorna o resto de uma operação. Então, nesse caso aqui, o que eu faço? O resto da divisão entre o número e o 2 é igual a zero. Esse código aqui, ele significa que ele retorna para a gente a divisão desse número por esse, que se chama de módulo, que aí ele retorna o módulo, e significa que o número que está aqui, o resto da divisão de 2 é igual a zero. Nesse caso, como a gente está passando o número 3, o que acontece? Toda vez que você divide um número por 2, ou ele vai retornar zero, ou ele vai retornar um valor diferente de zero. E para a gente descobrir se o número é par ou ímpar, a gente pode utilizar essa abordagem aqui. Então, para isso, significa o seguinte: se eu pegar o módulo do número e for igual a zero, significa que o número que eu passei na minha variável lá no início é um número par. Então, a gente pode vir aqui, ó, dar um print, e eu colocar aqui o número é par. E eu venho aqui, ó, e coloco um else. Aí eu venho e coloco outro print e coloco aqui o número é ímpar. Então a gente podemos fazer esse teste aqui agora. Vamos testar aqui, vamos, ó, executar meu código. Significa que o número 6 é par. Se eu pegar aqui e colocar o número 67, o número 67 é um número ímpar. Se eu colocar o número 680, se eu colocar o número 670, é um número par. Então significa que essa estrutura aqui a gente está testando duas hipóteses que são possíveis. E no caso, existe uma terceira opção, que no caso seria um condicional intermediário aqui, que é a possibilidade de você adicionar uma quantidade N opções dentro da sua sequência de testes. Então poderia ser da seguinte forma: vou manter aqui o número, só que eu vou fazer uma pequena mudança aqui e vou mudar o seguinte. Nesse caso aqui, eu quero testar se o número é positivo, negativo ou é zero. Para fazer isso, eu vou pegar aqui o número é maior do que zero. Se o número for maior do que zero, eu vou colocar aqui o número é positivo. Agora, se o número não for maior do que zero, na teoria é um número negativo. Então eu posso vir aqui agora, ó, usar o mesmo código. Deixa eu limpar aqui no terminal. Ó, é um número positivo. E no caso aqui, se eu colocar um sinal de negativo aqui no 670 e rodar novamente, o número é negativo. Nesse caso aqui agora, se eu quiser adicionar uma terceira condição, eu vou adicionar uma nova estrutura condicional, que é o elif. E no caso, no elif aqui, ao contrário do else, ou igual ao if, a gente também tem que passar uma condição. Então, nesse caso aqui, eu vou fazer o seguinte: agora eu vou fazer um terceiro teste, que seria um teste intermediário aqui,
Então, o número é igual a 0. Se o número for igual a 0, eu vou dar um print. Aí eu vou colocar aqui o número é 0. Posso vir aqui, salvar. Ó, vou rodar do jeito que estava, só para o número continua sendo negativo. Se eu vier aqui tirar o sinal, o número virou positivo. E se eu pegar aqui e passar o número 0 e rodar novamente, o número é 0. Deixa eu só ajustar aqui. Número. Beleza. O número é 0. E não se limita somente a utilizar fazer esses 3 testes, como eu disse. Então eu posso vir aqui, ó, e adicionar outras opções dentro aqui da estrutura. No caso aqui, vamos mudar aqui o conceito. Vamos dizer que, por exemplo, se eu quiser colocar aqui, ó, o número é igual a 1, o número é 1. Só que no caso aqui eu vou mudar, eu vou colocar aqui maior do que 1. E aqui nós já temos aqui, deixa eu descer aqui um pouco, nós já temos aqui 4 opções. Então ele testa se o número é positivo, se o número é igual a 0, se o número é igual a 1 ou se o número é negativo. E aqui você pode adicionar quantos testes adicionais você necessitar entre o if e entre o else. Lembrando que tudo que está antes do else, ele tem que ser exatamente a condição que você está passando. E todas as exceções que não se encaixarem nos itens anteriores ao else, aí ele atribui como essa última checagem que ele faz aqui. Então vamos fazer esse último teste aqui, por exemplo. A gente está aqui com o número, vou colocar um número aqui 10, por exemplo. Vamos ver aonde que ele se encaixa. Ó, ele é um número positivo, que ele é maior do que 1. Nesse caso aqui agora, eu vou colocar o número igual a 0, para a gente poder verificar se ele vai retornar aquela opção lá. O número é 0. Agora, eu vou passar aqui o número igual a 1. Então, o número é 1. E no caso aqui, se eu passar esse número com sinal de negativo, ele tem que retornar para a gente o else. Então ele vem aqui, e o número é negativo. Então nesse caso aqui, nós aplicamos algumas condições. No caso eu mostrei como utilizar o if, o elif, ou quantas vezes você pode utilizar, que na verdade você pode fazer N testes. E no caso, se nenhum dos testes que você estiver fazendo forem atendidos, aí a exceção principal ela vira o else, que no caso do nosso exemplo aqui seria um número negativo. Então esse vídeo aqui foi mais para mostrar de uma maneira bem prática como é que você utiliza as estruturas condicionais dentro do Python, que é o if, elif e o else, que elas costumam ser bastante úteis quando você quer aplicar alguns testes dentro da codificação que você está fazendo. Saber se uma determinada variável é ou se comporta de uma determinada forma. Então, isso aqui é uma amostra das estruturas condicionais dentro do Python. Então, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva aqui no canal. Tem alguns detalhes aqui na descrição desse vídeo. Então, até o próximo vídeo. Muito obrigado. Grande abraço.